Vamos lá, começar a gravar aqui. Deixa eu aqui aumentar o zoom para a gente ver questão por questão. Então vamos lá. Não sei se está muito fácil aqui de ver. Então eu vou ler e depois eu resolvo aqui as questões. Primeira questão, vocês tiveram dificuldade? Não, né? Foi tranquilo, mas vamos ver aqui. O que ele diz? Um chuveiro elétrico de 5,4 kW, que a gente vai desconsiderar nesse momento, feito para instalações elétricas de 220 volts. 220 volts é o quê? Tensão. Quando tem volts é tensão. Né? Informa em sua carcaça que sua corrente nominal é de 24,54 amperes. Isso aqui já está dizendo aqui que é a corrente. Né? Qual o valor da resistência da serpentina de aquecimento desse chuveiro? Galera, dá para a gente utilizar a lei de Ohm aqui? Dá, né? V igual a R I. Por que dá para a gente usar isso aqui? Porque a gente tem tensão, a gente tem a corrente, então a gente tem esse, a gente tem esse e a gente quer calcular esse. Então é muito simples. Antes da gente começar, se eu quero encontrar o R, o que eu faço? O I que está multiplicando passa dividido. Então, R vai ser igual a V sobre I. Então, para resolver essa questão aqui, eu simplesmente vou fazer R é igual a V 220 volts dividido por 24,54 amperes. Isso aqui vai dar quanto? Espera aí, vocês fizeram a divisão aí? 8,96 ohms, né? Simples aplicação da lei de Ohm, certo? Muito tranquilo. Seguindo. Primeira questão, super simples. Segunda questão. Um resistor elétrico com código de cores como apresentado na figura abaixo, ao ser energizado com 5 volts, irá drenar quanto de corrente? Aí, aqui a gente só precisa ressaltar que a gente tem de cores laranja, e marrom. E a última cor é dourado. Para a gente começar a fazer essa questão, a gente tem que identificar o resistor. Como é que a gente vai fazer isso? Tabela de resistores. Apareceu aqui, ó. Imagem. Aqui. Vou abrir essa imagem aqui. Então aqui a gente tem uma tabela de cores. Então vamos lá. Se a primeira cor era laranja, 3, né? Se a segunda cor era laranja, 3 também. A terceira cor, essa tabelinha que eu peguei agora na internet, ela facilita daquela que a gente tem. Por quê? Ela só tem as 4, né? Não tem nem que a gente eliminar aquelas outras que tem 6 ou 5 coisas. Como só tem 4 aqui, a gente só segue, né? Número de zeros. Qual é a cor? Marrom. Marrom é o segundo elemento. Ele equivale a 1. Isso significa que ele vai ter quantos zeros? 1, 0. Então, depois dos 2, 3, eu coloco 1, 0 e pronto. 330 ohms. Tranquilo? Bem fácil da gente definir essa resistência, né? Então, voltando lá para a nossa lista. Definimos que a resistência é de 330 ohms com base nas cores dela, né? E aí ele pergunta, irá drenar quanto de corrente, né? E aí fica fácil, novamente a gente vai utilizar
lei de Ohm. Essa lista é só lei de Ohm. Então, se a gente tem 5 volts e 330 ohms, por causa das cores, para a gente calcular a corrente, lei de Ohm, V igual a R, I. Eu costumo decorar somente essa, e toda vida que eu preciso eu reorganizo ela, né? Então, se eu quero saber a corrente, o que eu faço? Eu vou deixar ela isolada. Pego a resistência que está multiplicando, passo dividindo. Então, isso aqui vai virar o quê? I é igual a V dividido por R, né? I, quanto é que é V? 5 volts. Quanto é que é R? 330 ohms. Logo, isso aqui é quanto de corrente? 5 dividido por 330. 0,01515, certo? Amperes. Isso aqui também pode ser escrito como, se eu passar 3 casas para a direita, né? Fica 15,15 miliamperes, certo? Isso aqui é até interessante a gente falar. 15, 20, 100 miliamperes é uma corrente ok, né? Corrente de 1, 2 amperes é uma corrente que já é mais elevada. Depois eu vou até falar para vocês questão de níveis de correntes que são perigosas para os seres humanos, né? Isso é interessante da gente ter uma noção. Então, resposta da segunda questão, 15,15 miliamperes, ou 0,015, né? Passando para a terceira, vou até pagando aqui, qualquer coisa vocês, depois também aqui, o pessoal que está aqui, depois pode dar uma conferida no vídeo, para ver aqui a resolução, se não estiver dando tempo de copiar, beleza? Então, qualquer coisa vocês me falam. Questão 3. Em um resistor de um dado circuito, mediu-se a corrente, que passava em um resistor. Em um resistor de um dado circuito, mediu-se a corrente que passava em um resistor de 220 ohms. E verificou-se o valor de 20 miliamperes. Caso fosse medido, qual seria o valor da tensão sobre esse resistor? Galera, vocês têm que entender uma coisa. A lei de Ohm, ela é uma lei totalmente intrincada. Como assim, professor? A priori, o que a gente pensa? Tensão em um determinado resistor vai gerar uma corrente. Isso está certo. Mas o contrário também é verdade. Como assim? Se eu tiver uma corrente passando por um resistor, isso vai gerar uma queda de tensão sobre ele. Então não é algo que seja unidirecional, não é só a tensão que gera corrente. Se eu tiver uma corrente passando por um resistor, vai ter uma queda de tensão em cima dele. Então se ele diz aqui, ó, se eu tenho uma resistência de 220 ohms e tenho uma corrente de 20 miliamperes, obviamente está tendo uma tensão em cima desse resistor. De quanto é que vai ser essa tensão? A gente consegue usar aqui a fórmula sem precisar reorganizar, porque já está isolado aqui a tensão, né? Então fica como? A tensão vai ser igual a resistência 220 vezes a corrente de 20 miliamperes. 20 miliamperes, eu posso botar aqui 20? Não, não posso. Por quê? Porque está em miliampere. Sempre que tem mili, quilo, alguma coisa do gênero, você precisa organizar antes. Então, se está em milho, o que significa milho? Milho é a mesma coisa. Milho é igual a 20 sobre 1000 amperes. Entendeu? O que significa isso daqui? Desloca a vírgula 3 vezes para a esquerda. Onde é que está a vírgula? 20,0, né? A vírgula está aqui. Para deslocar ela uma vez vai ficar 2, duas vezes vai ficar 0,2, 3 vezes fica 0,02, certo? Amperes. Substituindo aqui 0,02 amperes, né? Quanto é que fica esse produto aqui? 2, vou até fazer aqui, ó, 220 vezes 0,02
2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 440. Aqui, esse zero não vai dar nada. Eu conto duas casas depois da vírgula, né? Tem esses dois elementos aqui que estão depois da vírgula. Então, eu conto a vírgula aqui. Fica 4,4 volts. Show? Tranquilo? Entenderam? Beleza. Então, vamos dando sequência aqui. Copinha aí rapidinho. Vou apagar aqui. Foi a questão 1. Não foi a questão 2. Foi a questão 3. Deu certo aí? Vamos lá. Em uma instalação rural, o cabo de alimentação de 100 metros representa uma resistência de 50 ohms. 100 metros, 50 ohms, informações relevantes. A tensão do poste é de 380 volts, certo? E a corrente da instalação é de 16 amperes. Opa, ele deu muita informação aí, hein? Nessa condição, qual a queda de tensão sobre o cabo de alimentação? E quanto de tensão seria medida na chegada à instalação? E aí? Essa questão aqui ela já envolve um pouquinho do que a gente viu hoje, embora não seja obrigatório, mas é interessante a gente até fazer aqui, né? Então, vamos só copiar aqui as informações para a gente ficar com elas aqui. VP, tensão no poste, 380 volts, né? Corrente nominal da instalação. O que é nominal, professor? Nominal significa que é a corrente normal, a ideal que ela vai estar puxando. Normalmente a corrente nominal, ela é o que tem escrito nos equipamentos, mas nem sempre ela está puxando aquilo, às vezes pode puxar um pouco a mais, às vezes um pouco a menos, certo? Corrente nominal da instalação, 16 amperes, olha aí, está sendo boa a questão, está dando tudo já na unidade correta, né? Não tem múltiplos. Qual é a resistência do cabo? Resistência do cabo é igual a 50 ohms, né? 50 ohms ali, ó. 50 ohms, né? Então, beleza. Eu vou apagar aqui, ó, para a gente poder fazer aqui um esqueminha que vai nos ajudar. Então, vamos lá. Eu tenho um poste, né, desse lado, que está fornecendo energia, correto? Para ficar fácil de vocês conseguirem associar, eu tenho aqui o poste, né? E eu estou tendo aqui dois fios, né? Que vão até uma instalação, certo? Tem uma casinha, a instalaçãozinha aqui na casinha. Tem outro poste. Então aqui, ó, vem aqui outro poste e tchau, certo? Aqui a tensão é de 380 volts. Idealmente, se isso aqui fosse curto, né, a tensão aqui seria 380 volts, ok, alimentação tranquila na casa. Qual é o problema? Aqui, eu falei que são 100 metros, né? Então, o que acontece? Essa distância é muito grande. O que isso faz? Que esse valor aqui, ele seja diferente. Por que ele vai ser diferente? De 380 volts, esse aqui é 300, esse aqui é um fio.
Porque como é muito longo, esse fio ele começa a operar como uma resistência, né? Como eu falei na aula, todo fio ele tem uma resistência, mas normalmente é baixo demais, então a gente desconsidera. Quando o comprimento, lembra pela fórmula lá da resistência, que o comprimento influencia? Então quando o comprimento é muito grande, aí não, aí ele já começa a ter um valor significativo que a gente tem que considerar. Então vamos modelar isso aqui como um circuito, né? No caso aqui, a gente pode dizer que a gente tem uma fonte. Quem é essa fonte? Essa fonte ela vem lá de uma usina de geração e tal, mas aqui no nosso esquema, a gente pode considerar que o poste seja a nossa fonte, certo? Então eu tenho aqui uma fonte de 380 volts, e aí essa fonte aqui, normalmente ela viria para cá, negativo, aqui eu coloquei um resistor. O que é esse resistor aqui? É a casa. Esse resistor aqui é aquele resistor equivalente, ele está representando o quê? Tudo que a casa consome. Então aqui ó, eu vou ter lâmpadas, eletrodomésticos, congelador, televisão, tudo vai estar aqui. Então isso aqui vai ser o que a gente chama normalmente de carga, que engloba tudo que tem dentro da casa, certo? Normalmente seria isso aqui. Se eu tivesse isso aqui, teria os 380 volts e tudo ok. Mas no nosso caso, a gente tem um terceiro elemento aqui, que é uma resistência referente à linha. Hã? Não, é a resistência referente à linha. Para que serve aquele comprimento, professor? Para a gente nada, porque ele não já deu a resistência. Então a gente não vai precisar usar aquele comprimento para calcular a resistência. Ele está aí na questão só para dizer que como ele é grande demais, existe uma resistência considerável na linha, certo? Então aqui a gente tem a resistência da linha, que é aquela resistência, né, do cabo de 50 ohms. Beleza? Aí, vamos lá. Aqui a gente tem uma associação que a gente chama de quê? De associação em série, né? Ora, se a gente tem essa associação em série, o que a gente precisa para saber o que a gente tem de informação dessa associação em série? A associação em série a gente lembra que as tensões sobre os resistores são diferentes e dependem da resistência. Lembram daquele slide final? As tensões vão depender da carga. Por outro lado, na associação em série tem um fator que é muito importante. Que fator é esse? A corrente que sai daqui é a mesma corrente que chega aqui. Se a gente só tem um caminho, é a mesma corrente, certo? Ora, se é a mesma corrente, vocês concordam comigo que a corrente que passa na carga é igual à corrente que passa na resistência do cabo? Ora, e de quanto é a corrente da carga? 16 amperes, que a gente deu na questão. Então morreu, né? Porque se eu sei a corrente que passa pelo resistor e eu sei a resistência dele, eu consigo calcular a queda de tensão que tem em cima dele, né? Como? V é igual a 16 amperes vezes 50 ohms. Quanto é que está isso aqui? 16 vezes 50, 0, 5 vezes 30, vai 3, 5 vezes 1, 5, 8, 800. Então isso aqui vai dar... Ixi, fiz a bagulho todo. Cuidado. Não vai dar bom isso aqui não. Então, a queda de tensão aqui seria... Ixi, essa questão vai dar trabalho. Eu não fiz a conta de trás para frente. Não, então, como é que a queda de tensão vai ser de 800 volts se eu só tenho 380? É porque eu não fiz a conta, isso aqui tinha que ser só 5 ohms. Que aí a queda aqui, ó, eu vou corrigir isso aqui e avisar para a galera. A queda aqui, a resistência aqui, era só de 5 ohms. 50 ficou muito grande. É 50 ou é 5 mesmo? 50, né?
Teria que ser só 5. 50 ficou grande demais, não faria sentido a questão. Então, 5 vezes 16 é 80. Beleza? 80 volts. Show? Opa, professor, então significa que aqui em cima do RC, a gente tem uma tensão VC, que é a tensão de queda em cima do cabo, de 80 volts. Show? Então a gente descobriu já o item A, né? Item A, ó. Cadê? Nessas condições, com a queda de tensão sobre o cabo de alimentação, 80 volts, certo? Quanto de tensão seria medida na chegada à instalação? Vamos ver aqui. Olha, se aqui tem 80 volts de queda e aqui tem 380, lei das malhas de Kirchhoff, vocês lembram? Aqui eu tenho a tensão da carga. Fica bem óbvio, mas é interessante a gente usar a lei das malhas. O que é que ela diz? Positivo, negativo. Saiu daqui, eu vou somar todo mundo. Saiu do positivo, 380 positivo. 380 positivo. Entrou no positivo, saiu no negativo. Menos, quanto é o RC, o VC, na verdade, ali, né? 80 volts. Entrou no positivo, saiu no negativo, tensão da carga. Menos V carga. Isso aqui dá igual a quanto? 0, né? Quando eu faço aqui o caminho completo, o somatório das tensões é para dar 0. Ora, aí fica muito fácil, né? Basta a gente pegar V carga e passar para esse lado. Estava negativo, passa positivo, né? 380 menos 80, 300. Então a gente tem que V carga é igual a 300 o quê? Volts, né? Tranquilo? Com esse detalhezinho aí que, que vocês vão ter que consertar, vou depois botar lá no grupo, lembrando a todo mundo que a questão 4 é 5 ohms e não 50. No caso aí, somaria as 380 não sai do corpo, né? 380 sai daqui. Se eu tenho uma queda de 80 aqui, quanto é que sobra para cá? Entendeu? 300. Naturalmente a gente consegue fazer essa observação. Se aqui tinha 380, eu perdi 80 volts de tensão aqui em cima, sobra só 300 para cá, né? Mas se eu quiser fazer matematicamente, através da lei de Kirchhoff das malhas, né, que a gente faz o somatório das tensões em uma malha, é 0. Através disso a gente consegue encontrar o mesmo valor, né? Às vezes, se você tiver perdido, você pode só pegar isso aqui e fazer essa conta. Beleza? Copiem aí. Tá daqui, vamos copiar. Tá um café. Da alegria. Só assim. Terminaram de copiar? Deu certo, né? Então vamos lá. Continuando aqui, que aqui é feroz. Show? Aqui. Nossa matéria lá, zero por quê? A soma dos nós. Lei de malha de Kirchhoff. Essa equação, ela vem do enunciado. O que o enunciado diz? Peguei um circuito elétrico.
se eu fizer um caminho fechado e eu somar todas as tensões, sempre vai dar zero. Entendeu? Lembra do colégio, aquele negócio que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que é dizendo, se num caminho de circuito elétrico qualquer um, se você tiver inclusive dois, por exemplo, tem uma fonte que alimenta duas coisas, se você fizer o caminho desse lado, vai dar zero, se você fizer o caminho desse lado, também vai dar zero. Entendeu? É uma realidade para qualquer circuito elétrico, o somatório vai sempre dar zero. Continuando. Questão 4 já foi. Questão 5. Ao ligar uma lâmpada em 110 volts, a corrente medida após o aquecimento da lâmpada, isso é importante, eu não falei para vocês sobre isso, mas a resistência de uma lâmpada, ela varia com o funcionamento dela. Né? Uma lâmpada apagada, se você for medir, tem uma resistência muito alta, à medida que a corrente começa a passar por ela, isso lâmpadas incandescentes, né? Aquelas antigonas, à medida que a corrente começa a passar por ela, ela vai esquentando e a resistência vai caindo, até um determinado ponto que ela se estabiliza. Né? Então, após o aquecimento, né, as lâmpadas de poste, né, de vapor de sódio, elas têm uma demora bem maior do que as lâmpadas convencionais. Ela liga, ela vai aumentando o brilho aos poucos, né? Então, quando ela se estabiliza, a corrente que passa por ela é de 0,5 ampere. Beleza? Pergunta: qual a resistência deste filamento? Né? E aí, como eu falei para vocês, vai ser quando estiver quente que a gente vai calcular, né? Então, como é que a gente faz? Lei de Ohm, V igual a RI. Se eu quero saber a resistência, eu jogo o I dividindo, né? Então fica R é igual a V dividido por I, não é? Show de bola. Então essa é a fórmula aqui que eu vou estar utilizando. Qual é o valor da resistência, da tensão? 110. Então R vai ser igual a 110 volts dividido por 0,5 ampere. Isso aqui dá quanto de resistência, pessoal? Dividido por 0,5 é a mesma coisa que vezes 2, né? Então isso aqui, ó, 220 ohms. Suave, suavão. Show de boelas. Muitas dessas questões são exatamente para vocês estarem treinando usar a lei de Ohm, né? Às vezes pode ficar até repetitivo, mas a ideia é essa, que vocês fixem o conteúdo. Então vamos lá. 6. Em um determinado circuito de chuveiro elétrico, o limite máximo de corrente é de 16 amperes. Ao trocar a resistência que havia queimado, constatou-se que havia apenas resistência de 10 ohms, certo? 16 amperes é o que, pessoal? Corrente. Ampere, corrente. 10 ohms é o que? Resistência, né? Que foram utilizadas sem verificar a compatibilidade. Beleza? Houve problema na instalação? Perguntas, né? Qual o valor de corrente drenada pelo chuveiro com a nova resistência? Show de bola! Esqueci de avisar, né? Tensão de 220 volts. Certo? Não está informado aí, mas é um chuveiro, tensão de 220 volts. Então vamos lá. Ver aqui o que é que acontece, né? Primeiro, o que é que a gente precisa fazer aqui? Utilizou sem verificar a compatibilidade. Aí, houve problema com a instalação? Como é que a gente sabe se teve problema com a instalação? Qual é o limite máximo de corrente? 16 amperes, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos verificar quanto foi que deu de corrente com essa nova resistência. Como é que a gente vai fazer? VRI
se a gente quer calcular o novo valor de corrente com essa resistência de 100 ohms, I igual a V sobre R. V, 220 ohms, ou volts, dividido por 10 ohms, né? Isso vai dar quanto, galera? Já com 22 amperes, ó. Passou, não passou? Se a corrente máxima era de 16, esses 22 aí vão gerar um problema, né? Isso é um problema real, viu, galera? Às vezes a gente tem um chuveiro elétrico em casa e aí a gente não sabe a potência, a gente não sabe as informações dele, compra qualquer resistência, quando a gente encaixa lá que bota o bicho funcionar, começa a disparar o disjuntor, né? Tem relação direta com isso aqui. Mais pra frente a gente vai entender mais precisamente, mas é exatamente isso aqui, lei de Ohm. A gente trocou por um resistor, se a resistência é menor, ele vai ter uma potência maior, né? Então, a gente trocou por um resistor diferente que puxava uma corrente maior, né? Então, isso aqui, com certeza, daria um problema lá na sua instalação. Qual o valor de corrente drenada pelo chuveiro com a nova resistência? A própria constatação que a gente teve aqui já são dois itens em um, né? Então a gente viu que a corrente deu maior do que o valor de 16 amperes, né? E por isso houve problema com a instalação. Show? Tranquilo, né? Bem, pessoal, aqui a gente termina a parte de lei de Ohm. E eu poderia fazer mais várias e várias questões, todas seriam basicamente você analisar qual das três, quais das três variáveis você tem e a terceira variável que é o que você quer calcular. Então é basicamente isso, questões de lei de Ohm, é somente isso, identificar o que você tem e o que você quer calcular e calcular, né? Então, agora a gente começa aqui a parte de associação de resistores. Então a gente vai ter aqui, ó, questão 7, eu até resolvi em sala, então nem vou me ater muito. Primeira coisa, resistor em paralelo é valor igual? Morreu. Resistor equivalente é quanto? Resistor equivalente, todos em paralelo, né? Paralelo, símbolozinho de paralelo. Se os resistores em paralelo são iguais, o valor da resistência equivalente é o valor da resistência dividido pelo número de resistores em paralelo. Logo, 900 dividido por 3. Isso aqui dá resistência equivalente é igual a 300 ohms. Morreu. Beleza? Continuando. Isso aqui. Oitava questão. Essa aqui é mais fácil. Associação de resistores em série. Série é de graça, né? Como é que eu faço quando estão em série? Só somar. Então, resistor equivalente vai ser igual a 200 mais 150 mais 150. Beleza? Professor tinha muitos e muitos resistores. Eu posso associar de 2 em 2? Posso. Como assim, professor? Ao invés de eu fazer o somatório de todo mundo, eu posso ver o seguinte, ó. Presta atenção. 150 e 150. Somando esses dois, dá um de 300. Fiz isso aqui, opa, agora só são dois resistores. Somando novamente, 200 mais 300, 500. Resultado dá o mesmo. Resistor equivalente igual a 500 ohms. Beleza? Morreu. Resistor em série é super fácil. Aqui embaixo, qual é o valor da resistência total? Deixa eu aumentar até o zoom aqui. Qual é o valor da resistência? Questão 9. Qual é o valor total de resistência total medida pelo ohmímetro do circuito abaixo? Aqui a gente tem um circuito com 4 resistências. E aí, então, em série ou paralelo, galera? Série ou paralelo? Série ou paralelo? A gente tem aqui o que a gente chama de circuito misto.
Tanto tem coisa em série quanto tem coisa em paralelo. Vixe, professor, você não ensinou isso aí? Não, mas como eu acabei de mostrar para você, você não precisa resolver tudo de uma vez, não é? Como é que você pode fazer? Simples. Vamos olhar primeiro para o que tem mais no miolinho aqui, né? 20 e 20. 20 e 20 aqui estão em quê? Série ou paralelo? Estão em série? A corrente, vamos pensar aqui. Se a corrente vem por aqui, certo? Ela vai vir para cá e aqui ela vai fazer o quê? Vai se dividir, né? Chegando aqui ela vai se juntar, passar por aqui e voltar para cá. Beleza? Como é que a gente sabe a polaridade do resistor? A gente vê por onde é que a corrente entra, é o lado positivo. Por onde é que a corrente sai, é o lado negativo. Então, se a corrente entrou por aqui, positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, esses dois aqui, percebe que está positivo com positivo e negativo com negativo. Então, esses dois aqui, eles estão, ó, em paralelo, certo? Mas, não preocupemos-nos. Estão em paralelo, mas são valores iguais. Resistor em paralelo com valores iguais, como é que a gente faz? Pega o valor, divide pelo número de resistores, no caso, 2. Isso aqui vai dar 10 ohms. Então, o que a gente faz? A gente esquece esses dois resistores, e agora, aqui no meio, ó, o que a gente vai ter? Um único resistor de 10 ohms. Então agora ficou de graça, né? Que agora que eu tirei aqueles dois que estavam em paralelo, ficou o quê? 3 resistores em série, né? Aí morreu 10 com 10, 20 com 5, 25. Morreu 25 ohms, facílimo, né? Tranquilo? Show, né? Vamos aqui seguindo. Circuito, questão 10, galera. Questão 10. Vamos ver aqui como é que a gente faz essa questão 10. No circuito divisor de tensão a seguir. Divisor de tensão, professor? O que é esse circuito divisor de tensão? Tem gente que dá uma ênfase muito grande para ele. Eu nem vou dar tanta ênfase assim, mas ele é um circuito interessante. Circuito divisor de tensão a seguir. Qual o valor da tensão no resistor de 150 ohms, eu vou te falar aqui da questão. Considera a fonte de tensão de 5 volts. Certo? Então aqui é 5 volts. E ele pergunta: qual a tensão no resistor de 150 ohms? Beleza? Galera, para fazer isso aqui, existe uma fórmula. Professor, mais uma fórmula, mas você não precisa decorar. Você consegue resolver pela lei de Ohm, certo? E eu acho muito mais fácil se vocês usem a lei de Ohm do que tentar ficar decorando várias fórmulas, né? Como é que a gente faria para encontrar aqui o valor dessas tensões aqui, galera? Como é que vocês acham que vocês fariam isso aí? Eu tenho uma resistência. Eu quero encontrar a tensão. Se eu tenho uma resistência e eu quero encontrar a tensão, qual é o terceiro parâmetro que eu preciso? Lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu quero saber a tensão. Eu já tenho a resistência. O que eu preciso? Saber a corrente. Beleza, professor, preciso saber a corrente. Mas como diabos eu vou calcular esta corrente? A associação está em quê? Série. Não está em série? A corrente que sai da fonte é a mesma que passa por aqui, é a mesma que passa por aqui e é a mesma que passa por aqui, não é? Vocês concordam comigo que se eu transformar isso aqui em um resistor equivalente, a corrente vai continuar a mesma? Vai, não vai? Então o que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui em resistor equivalente
que é de quanto? 150 mais 350? 500, né? Então a gente tem um resistor equivalente de 500. E aí o que eu vou fazer? Ora, eu quero calcular essa corrente aqui. Se aqui tem só um resistor de 500, é muito fácil. Eu tenho a tensão, eu tenho um resistor, só calcular, né, a corrente? Como? V igual a RI, passo R dividido, fica I igual a V sobre R. V, 5 volts, R, 500 ohms. Isso aqui vai dar quanto? 1, duas vírgulas para lá, 0,01 ampere, ou 10 miliamperes. Calculei a corrente que sai daqui, né? Que é igual a todas as outras. Se eu esquecer agora de novo o resistor equivalente, esqueci o resistor equivalente. Vixe, professor, aí lascou, porque aí... Não, aí continua a mesma coisa. A corrente de 10 mA é a mesma, seja a gente usando o resistor equivalente ou os dois, ela é a mesma. Então morreu, porque agora a gente já tem a corrente que passa por aqui. Então, qual dos dois que vocês querem calcular? No 350? Ou é nesse? É nesse aqui, né? 150. Então morreu. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se a resistência é de 150 e a corrente é de 0,01, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 15, tirou 1 aqui, tirou 1, fica 1,5 volts. Morreu. Morreu, galera. É só isso aqui. Professor, mas qual é essa fórmula que o senhor falou? Vou mostrar para vocês, mas vocês não precisam saber. Considerando isso aqui sendo R1, isso aqui sendo R2, e isso aqui sendo Vin, né? Como é que eu sei qual é a tensão, por exemplo, em V1? V0, em V1. V0 é igual a VI vezes o resistor que eu quero saber, né? No caso, R1, sobre R1 mais R2. Vocês repetirem aqui, vai dar batata. Quer ver? Ó? V0 vai ser igual a 5 volts. Perdão, aqui eu botei R1, mas no caso a gente calculou para R2, né? 5 volts vezes 150 ohms, dividido por 150 mais 350, 500. Quanto é que dá isso aqui? Cinco vezes 150 dividido por 500. É o mesmo valor que a gente botou aqui. Né? Mas se vocês observarem, isso aqui, ó. Isso aqui não é exatamente o que a gente fez aqui, ó. V sobre o R equivalente. V sobre o R equivalente, que é a soma. Essa fórmula, ela só junta todos os passos em um só. Mas, quem não quiser decorar, não precisa. Eu ensinei aqui o passo a passo que você resolve. Show? Deixa eu dar uma olhada logo aqui na segunda corrente, enquanto vocês analisam. Sabemos que a corrente de resistor... Essa daí também está em associação de resistores, mas é lei de Ohm. 5 volts, que é a fonte, dividido pela resistência equivalente, que é 500. Show de bola? Continuando. Sabendo que a corrente no resistor de 500 ohms, esse aqui, é de 20 miliamperes, corrente. Qual é a corrente no resistor?
Qual a corrente no resistor de 200 ohms? Então vamos lá. Vou apagar aqui para não ficar poluído. 0,01 amperes da igual a 10 miliamperes, a 20 kW para a esquerda, É. 10. Se eu quiser jogar de ampere para miliampere, multiplica por 1000. É. Beleza? se quiser jogar de ampere para Divide por 1000. Então vamos continuar aqui. Essa aqui, galera, os resistores estão paralelos, mas novamente, é só aquela partezinha final que eu mostrei para vocês, da questão do paralelismo, é só você analisar. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte, que eu não sei de quanto é, né? Porque se eu soubesse saber a corrente aqui no resistor de 200, era moleza, né? Porque é só dividir lei de Ohm normal. Mas eu não sei. Só que eu sei uma coisa. O que eu sei? Que no resistor de 500, a corrente que passa aqui é de 20 miliamperes. Não é? Vocês lembram que eu falei que a lei de Ohm ela está toda interligada? Uma coisa, a tensão gera corrente sobre uma resistência, mas uma corrente numa resistência também gera uma queda de tensão. Então, se aqui eu tenho uma resistência e eu tenho a corrente, ora, eu consigo saber qual é a queda de tensão aqui? Não consigo? Como? Lei de Ohm. V igual a R, I. Eu tenho R, eu tenho I. Eu encontro V facinho, né? Como? V vai ser igual a 500 vezes quanto? Vezes quanto? Hã? 20 está o quê? Miliampere. Então o que eu tenho que fazer? 20 miliampere é igual a 20 dividido por 1000, mil amperes. Isso aqui vai dar o quê? Corta esse com esse. 2 dividido por 100. Tira um zero, a vírgula vem para cá, fica 0,0. Tira outro zero, fica 0,02. Então 0,02 ampere, né? Então aqui 0,02. Isso aqui dá quanto, pessoal? 2 vezes 5 vai dar 1. 0, 0, 0, 0. Dá 1000, né? 1000 menos 2, 0 dá 10. Não é isso? 10 o quê? Volts. A gente está calculando a tensão. 10 volts, né? Deu 10 volts o quê? A queda de tensão aqui, nesse resistor. Mas não está tudo em paralelo? No da corrente, o que a gente sabia? Na série, o que a gente sabia? Que quando o circuito está em série, a corrente que passa em um, passa no outro e passa no outro. Não é? No paralelo, o que a gente sabe? Que a tensão que está em um, está no outro e está no outro. Logo, se a tensão aqui em cima está de 10, é porque essa fonte é uma fonte de 10. E se ela é uma fonte de 10, a gente sabe que aqui também tem 10 volts. Ora, se a gente sabe que aqui é 10 volts e aqui é 200 amperes, morreu o outro. 200 ohms, morreu, né? Qual é a corrente que passa lá? V igual a RI. Passa o R dividindo, fica I igual a V sobre R, né? E aí, V 10, R 200. Isso aqui dá quanto? Corta isso com esse. 1 dividido por 20. 0,05 o quê? 0,05 o quê? Ampere, que é corrente. 0,05 ampere. Show? Vamos lá. A gente já está em que questão? À vontade, copia aí, que eu vou só ler aqui a outra. Hã? Exatamente. Hã?
Isso, dividiu. Se é em miliampere, para achar ampere, divide por 1000. Professor, não sei se divide ou multiplica. Mili não é uma unidade de coisa menor? Milímetro não é menor que o metro? Ora, se eu tenho uma coisa pequena e eu quero transformar na unidade grande, não vai poder aumentar, né? 1 milímetro equivale a 100 metros? Não, tem que ser uma coisa bem menor do que era antes, então tem que dividir. Show? Vamos lá, deixa eu apagar aqui e a gente finalizar com essa última questão para fechar com chave de ouro. Super questãozinha aqui. A gente mata por partes. Vamos lá. Aqui, ó. Matou, meu amigo. Vamos lá. Por partes, sempre por partes. Primeira informação. Se a fonte do circuito for de 5 volts, qual será a corrente que o circuito resistivo drenará dela? Ou seja, se aqui é 5 volts, quanto de corrente sai daqui? A primeira coisa que a gente tem que se ligar é que para saber essa corrente eu posso encontrar um resistor aqui equivalente e calcular aqui uma leizinha de ohms simples que eu encontro o valor da corrente, né? Então, dá para transformar aquele 2 de 400 em 1 e somar com de 200 e fazer um... Pá, pá, pá. Os caras são ligeiros, Vamos lá. Aqui, galera, não vou nem perder tempo porque os caras são ligeiros. Primeira associação que eu vou fazer aqui, por partes, vou pegar esses dois aqui de baixo, que eles vão me ajudar, né? Então, quando eu junto esses dois aqui, 400 com 400, o que eu faço? 400, como são iguais, a gente utiliza aquela formulazinha de R equivalente é igual a R dividido por N. Ou seja, 400 dividido por 2 dá quanto? 200 ohms. Ou seja, isso aqui equivale a 200 ohms, né? E matei aqui esses dois. Tá? Aí aqui, o que eu tenho? Opa, tenho 2 em série. 2 de quanto? 2 de 200. Isso aqui vai dar quanto, galera? Vai dar 400, né? Então, o que eu vou fazer? Tchá, um aqui. Tem um aqui, ó. Tanto faz estar do lado de lá ou do lado de cá. 400. Tem um 2 de 400 em paralelo. O que a gente vai fazer? Uma corda aqui, ó. Resistor equivalente. Vai ser igual a 400 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? 200 ohms. Morreu. Esse aqui. Basta eu fazer aqui, ó. Resistor equivalente de 200. Show de bola. 5 volts, 200 ohms. Quero saber a corrente. Como é que eu faço? V igual a RI. Passo o R dividindo. I igual a V sobre R. V é 5 volts. R é quanto? 200. 5 dividido por 200 dá quanto, meus queridos? 0,025 o quê? Ampere. Essa corrente, isso aqui pode ser transformado em quê também? 25 miliampere. Morreu a questão. Vocês estão se garantindo. Beleza? Morreu, listinha super simples. Professor, eu fiz a lista, e agora? Depois, eu vou fazer uma lista muito similar a essa, com alguns outros conteúdos, que vai ser a lista de revisão. E a provinha, nesse nível. Se mais difícil, o que é que vai ter?
resistores diferentes. Se mais difícil, certo? Ainda vou elaborar a prova, então fiquem tranquilos. Isso aqui, resolver essa listazinha aqui, ó, vai ser super fácil para vocês, beleza? Então é isso, galera. Eu queria ter tirado mais dúvidas, né? Acredito que vocês aqui ficaram com alguma dúvida. Na última vez que eu estava em paralelo, nós transformamos em série, no caso. Transformei em um equivalente. Aí eu observei que ficou em série. Aí por que pode ser mais no final aqui, tem paralelo de novo? Não, na verdade, que eu peguei esses, porque aqui tá 400, 200, 200. Juntei esses dois. Só que para não escrever aqui por cima, eu joguei para cá, mas não tem problema porque, ó, como tá em paralelo, tanto faz. Entendeu? Tu jogou em série, no caso, né? Não, tá em paralelo. Não tá conectado positivo, positivo, negativo, negativo. É como se ele estivesse aqui, só que eu só transladei ele. Entendeu? Aí quando eu matei aqui para fazer um único e paralelo, ao invés de deixar aqui tudo. Deixa o ponto. Para ver o que fazer, deixa o ponto nos cantos. Esse aqui não tem conexão aqui, ó. Por exemplo. Sim. Deixa o ponto, para lembrar. Morreu aqui, ó. Fiz os paralelos daqui, teria só um para esse lado, para não ficar isso aqui, né? Nossa, dois parecidos, Matou isso aqui tudinho, ó. Ficou só o de 200 ali do outro lado. Entendeu? Beleza? Então o objetivo era tentar tirar mais dúvidas. Como infelizmente a gente não teve muito aluno vindo, não teve como a gente interagir mais, tirar mais dúvidas, mas eu espero que pelo menos a gravação e ajude a galera que não pôde vir. Beleza?